Fala galera, meu nome é Igor, eu sou médico e hoje eu vou contar para vocês como se preparar para o seu primeiro plantão. Eu atuo em urgência e emergência há mais de 7 anos e eu sei bem do que eu estou falando. Então vem comigo para as dicas valiosas que temos aqui hoje. Pessoal, eu me preparei para o meu primeiro plantão de uma forma muito demorada e inusitada. Então o que eu fiz? Eu fui para os estágios de plantão acadêmico. Então esse plantão acadêmico a gente fazia ali na região do Rio de Janeiro, e era na região de Magé, Santo Aleixo, Mauá, e a gente ficava rodando ali nas unidades de saúde, ganhava um dinheirinho, né, porque era um estágio próprio das prefeituras de cada região, e aí foi dessa forma que eu fui desenvolvendo a minha aptidão para plantão, porque na universidade é uma bolha, né, que a gente vive, e lá era literalmente medicina de guerra, então aprendi muito, fiz muita coisa, e quando eu saí da faculdade, o primeiro pensamento que veio foi: continue fazendo o que você estava fazendo nos plantões acadêmicos. Então, a minha dica é que assim que você tiver a oportunidade, pegar esse plantão acadêmico fixo, né? Então eu ia pelo menos uma vez por semana para lá, o que ajudava muito a pagar o meu aluguel. E se tinha mais possibilidades de fazer esse plantão, eu também fazia. Então isso foi assim um crescimento exponencial na minha carreira, sem sombra de dúvidas. Agora, se você não tem essa oportunidade, porque hoje eu sei que muitas universidades não dão essa segurança, não tem essa oportunidade, apesar de que isso não tinha nada a ver com a faculdade, tá? Era questão de acadêmico e prefeitura. Então a faculdade não tinha responsabilidade nenhuma sobre isso. Mas muita gente ali na região do Rio, na região serrana, fazia esses plantões. Então, se você não tem essa possibilidade, o que você vai fazer? Todas as vezes que você estiver indo para qualquer estágio, no internato, acompanhar pessoas de forma esporádica, você precisa obrigatoriamente ter um bloquinho de notas. Eu tinha um bloquinho de notas que eu anotava as informações mais aleatórias possíveis e totalmente fora de ordem. Então só eu entendia aquele caderninho, mas eu sabia exatamente onde estava cada informação. Então eu anotava de dose de antibiótico a dose de intubação. Então eu fazia vários esqueminhas no meu caderno que um dia isso virou uma rotina para mim. E o detalhe disso tudo é que muitas vezes essa informação ficava repetida, mas para eu memorizar e entender o que eu estava fazendo, eu escrevia diversas vezes, quantas vezes ela aparecesse naquele plantão. Hoje, quando eu trabalho, muita coisa vem dessa época, né? Então eu sei a dose de uma medicação para uma criança, para um adolescente, para um adulto, e claro, né, agora eu tenho aí quase 8 anos de experiência, além da faculdade, então muita coisa começa a ficar medular. Mas vamos voltar aqui para o que interessa, que é o seu primeiro plantão. Muito cuidado para você não se enfiar em enrascada. Então pesquise muito onde você está indo dar esse plantão. Lembre-se que toda vez que você assume o plantão em algum lugar, você assume a responsabilidade daquele local físico. Tá? Então, se você foi dar plantão naquele lugar sabendo que não tem recurso, todas as consequências que esse paciente virá a sofrer por conta de falta de recurso também recai sobre você. Então tome cuidado, porque a prefeitura vai se safar, vai todo mundo se safar e no final das contas você vai ser o prejudicado. Então não dê plantão se você não sabe o que fazer com os recursos daquele local. Agora, se você sabe como se virar e não é um problema para você a falta de recurso, manda ver, vida que segue. Agora, como saber se você vai pegar um plantão na UPA ou se você vai pegar um PSF ou um hospital? Você vai ter que se autoavaliar e a sua experiência e técnica pessoal vão falar sobre isso. O que eu vejo muito na prática? Pessoas totalmente despreparadas tecnicamente pegam um plantão em locais que tem alta demanda de urgência e emergência, né? Não estou falando de ficha verde, estou falando de amarela e vermelha. Não existe o plantonista exclusivo para amarela e para vermelha e acaba que os médicos que estão ali têm que pegar tudo. Então, se você está tecnicamente despreparado, eu não pegaria esse plantão. Você tem que fazer essa autoanálise. Então, o que você vai julgar? Quantas pessoas eu intubei
com sucesso nos últimos tempos, né? Se você passou de 10 intubações e todas foram perfeitas, ótimo, eu acho que você consegue fazer uma intubação em sequência rápida se precisar. Agora, se você nunca intubou, estar numa emergência e correr o risco de chegar o paciente que vai precisar de uma intubação na sua mão é no mínimo negligente da sua parte. Então não faça isso de forma alguma. Se você não tem capacidade técnica para estar naquele local, esteja com alguém que tenha essa capacidade e faça poucas horas, tá? O ideal, o perfeito é você começar fazendo 6 horas de plantão, né? Porque quando o bicho começa a pegar, já está dando a hora de você ir embora. Claro, na primeira meia hora pode acontecer alguma coisa muito grave, pode, né? Mas a chance é menor do que você passar mais horas no seu plantão. No máximo eu pegaria 12 horas, tá? Mas aí vai da sua expertise. Outra coisa que você tem obrigação de estar é confortável. Então vá com a roupa mais confortável possível. Isso não quer dizer que você tem que ir mulando trabalhar, né? Mas vá com scrub, vá com calçado bem confortável, porque não tem nada pior de você estar naquela tensão do primeiro plantão, com medo, com angústia, com ansiedade, tendo que atender as pessoas que estão precisando de você, você ainda tem alguma coisa te incomodando na roupa, no calçado, enfim. Então vá super confortável, tranquilo, leva sua água, que tem lugar que nem água tem, e deixa tudo ali no carro ou no vestiário, e daí vai ficar tudo certo. Sempre cumprimente a primeira e a última pessoa que passar na sua frente, não importa quantas vezes vocês cruzem dentro do plantão. Então sempre seja cordial com todo mundo e mantenha uma excelente relação com a enfermagem e com os técnicos de enfermagem. Essas pessoas te salvam e também te prejudicam, tá? Claro que no fim do dia é o paciente, mas caso aconteça qualquer coisa, elas podem evitar que você fale com o paciente e isso gere um efeito cascata a respeito do seu CRM. Então, para você se blindar, você também precisa ter ótimas relações onde você trabalha. E isso naturalmente acontece com a equipe de enfermagem e com os técnicos de enfermagem. Então, essas pessoas podem detectar diversos erros ali na sua prescrição, que podem ser falta de conhecimento mesmo, às vezes você não sabia o que estava fazendo, ou apenas um erro do sistema que aconteceu e daí você acabou passando despercebido na hora do tumulto. Então, tenham essa boa relação, mas não por interesse, realmente queiram ter essa boa relação, porque é ótimo você trabalhar num plantão onde todo mundo brinca, todo mundo interage, mesmo no meio do caos. Agora, o que não pode faltar de forma alguma é a conferência de equipamentos e materiais. Então saiba onde está cada agulha do seu plantão, onde você encontra os medicamentos que você vai precisar numa emergência, se está tudo ok com o carrinho de parada, com o desfibrilador, os tubos estão ok, tem tubo no tamanho que você precisa, tem lâmina, tem laringo, tem bugie, o que você achar necessário para atender qualquer tipo de urgência ou emergência, confira assim que você chega. Eu falo muito disso no nosso manual de guerra clínica. Eu vou deixar o link aqui. Se você tiver interesse em saber como que eu organizo o meu plantão até hoje, do momento que eu chego ao momento que eu saio, vai estar lá nesse link. E aí você não vai passar aperto de forma alguma, porque você vai saber onde está tudo. Então, quando você tiver inclusive um técnico de enfermagem ou uma enfermeira recém-chegado, você vai saber dizer para ele onde está o material que você precisa para atender aquele paciente. É isso então por hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Confira aqui na descrição os links que eu falei para vocês, porque lá tem um checklist perfeito para você usar no seu plantão. E não deixa de se inscrever no canal, deixar o seu like para que eu possa trazer cada vez mais conteúdo aqui e a gente poder fazer essa interação bacana que tem sido aqui no YouTube. Grande abraço e até a próxima.